Como percebe aí, essa base foi feita com alvenaria. Por dentro dela foi cheia de isopor, com argamassa, areia e cimento. E ela ficou toda nivelada. Isso é importante para se obter um trabalho de excelência. Depois que ela secou, depois de 2 dias, eu passei a argamassa a C3 por ser mais resistente e aí cerara molhada. Também deixei nivelada a argamassa, eu joguei o escoamento da água para frente. Eu lixei, depois que secou eu lixei para tirar aqueles grumos. E na segunda demão, com argamassa, ainda com argamassa, na segunda demão, eu uso um rodinho para alisar. Fiz uma demonstração para que vejam como foi feita. O processo do alisamento da massa e o processo que eu usei nesse caso, como é um piso liso, eu usei um pincel para fazer os veios da madeira. Para esse propósito que eu obtivesse um resultado final, eu peguei referência de deck em horizontal e vertical. Para esse trabalho eu gosto de argamassa firme. Não é aquela argamassa mole caindo da espátula, é uma argamassa como se fosse um glacê firme. Veja que eu coloquei 2 linhas, uma horizontal e uma vertical. Isso simula o deck, né, em que eu vou ficar com ele vertical e horizontal. Foi medido aí apenas para que eu tivesse a noção do que fazer na divisão dos decks. Isso não significa que que eu não possa ultrapassar as linhas. Nesse caso, eu só vou fazer essa divisão após eu colocar a última camada de argamassa. As camadas de argamassa vão depender da superfície como está, se ela está muito porosa ou não. Então, eu vou fazer esse alinhamento somente na última demão que eu fizer de argamassa. Eu coloquei essa linha somente para me dar um norte para eu começar o meu trabalho, seja na parede ou seja no piso, é a mesma coisa, ok? E se você tiver dúvida com relação a camadas de argamassa, isso vai depender muito da porosidade da sua superfície, né? Da sua base. Eu particularmente gosto de meio centímetro de argamassa na superfície lisa. Caso contrário, precisa de um pouco mais se a superfície estiver bem grosseira, bem porosa. E o processo é sempre esse daí, de passar a argamassa e passando, alisando ela com a desempenadeira e depois vai borrifando e acertando com o rodinho. Geralmente o rodinho eu passo ele quando eu estou finalizando com a argamassa. Porque primeiramente eu faço o alisamento com a desempenadeira. Depois eu venho com borrifador e água alisando. Isso não significa que já vai estar pronto o trabalho. Você vai perceber depois que secar se a sua superfície necessita de mais camadas de argamassa. Aí você vai decidir, ok? Mas ela fica super lisa quando você passa o rodinho, ela fica muito lisinha e é onde você pode estar passando o pincel. Mas é você quem vai determinar a sua superfície de argamassa, se ela vai estar lisa ou porosa. Eu prefiro deixar que a argamassa seque, depois eu observo se ela precisa de mais massa, eu acrescento mais massa e vou alisando com o borrifador e o rodinho. Eu uso a fita métrica para simular um deck de 50 por 50. Então eu marquei o local onde eu vou delimitar as ripas vertical e horizontal. Com esse baldinho que eu uso é água para ficar limpando o pincel e o rodo. É preciso lubrificar, né, como se fosse um lubrificante, a água para alisar. A minha parede não está perfeita. Eu passaria mais uma mão, deixaria secar e passaria mais uma mão de argamassa para ficar no ponto que eu gostaria de ter um deck lisinho.
Nesse momento eu demarco a parede, delimito essa parede com uma régua de madeira, uma ripa de madeira. E eu não faço isso com a chave de fenda, eu faço isso com o próprio pincel, porque não fica aquela marca da chave de fenda e você só vai ter a marca do próprio pincel, seja na horizontal ou na vertical. Quando ela secar, ela não vai ter aquele processo da chave de fenda que a gente corta as ripas, porque eu estou fazendo um piso liso para não ficar com aquela marca da chave de fenda, mas isso aí é questão de gosto, porque aí eu vou passar pincel com tinta depois. E é preciso passar o pincel de forma reta, sem ficar fazendo curva e sem deixar muitos grumos de massa. Eu, por exemplo, deixei embaixo. Quando secar, passa uma lixa que também, se ficou esse resto, a lixa tira. O pincel pode ser passado várias vezes por cima até você ficar com aquela nervura ou delimitação que você deseja. Aqui, por exemplo, aquela parte lá que eu fiz o passo a passo com vocês. Esse é o veio do pincel, como fica. Aqui precisa, depois de seco, o que a gente faz antes de pintar? É necessário passar uma lixa, né? Dar uma lixa antes de passar a seladora, antes de selar o fundo. Vou mostrar aqui de perto, por exemplo, aqui ficou furinho. Essa parede, lembra que eu passei só uma camada? Então, para ficar perfeito, do jeito que eu gosto, eu passaria mais uma camada aqui por cima e fazia o mesmo processo. Aqui, por exemplo, tá seco, ó, coloca a régua, deixa eu ver se tá aqui, ó, tá seco aqui, percebe que aqui eu fiz o veio aqui na horizontal, aqui eu já fiz o veio na vertical. Então, aqui, depois de pintado, só passar pincel com tinta, fazer a delimitação, ou vir com o canetão permanente, que funciona da mesma forma. Ou tem gente também que gosta só do lápis de pedreiro, né? Então, para ficar perfeito, eu colocaria mais uma camada de massa aqui. Isso porque a minha parede está lisa. Se a minha parede estivesse porosa, por exemplo, se fosse no tijolo, no chapisco, teria que ser massa grossa, tá? A massa teria que ter mais ou menos 1 centímetro para mais de massa, de argamassa, tá? De argamassa C3. Como ela está já é lisa, então uma camadinha de meio centímetro aqui deve ter o quê? Aqui deve ter mais ou menos uns 2 a 3 milímetros aqui. Então, o certo seria pelo menos 5 milímetros aí para ficar perfeita, ok? Espero ter ajudado. Então, minha gente, se esse vídeo foi de utilidade para você, eu peço que você me dê aquele joinha, deixe um joinha aí para que o meu canal possa crescer e, se for possível, faça compartilhamento aí com as pessoas que você acha que gostaria de ver esse vídeo ou que vai precisar de alguma dica que tem nesse vídeo e que sirva para que você também consiga fazer alguns trabalhos aí na sua casa. Uma ideia puxa outra ideia, que vem novas ideias, né? Às vezes uma dica que eu falo ali lhe dá possibilidade de criar muitas outras ideias. E não deixe de
ver o vídeo 2 e o vídeo 3, porque é continuação desse vídeo. São 3 vídeos onde eu fiz a base da minha lavanderia, então eu tive que fazer 3 vídeos, porque senão ia ficar muito longo. E não tem como a gente fazer um vídeo curto para dar um ensinamento, especialmente na obra. Não existe essa coisa de fazer de 8, 5 minutos, a não ser que, né, que seja uma pecinha ali que você vai fazer, tudo bem. Mas nesse processo aí não tem como ficar menos que 20 minutos. Então, por isso que eu separei em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. E para que você tenha uma sequência, você precisa assistir os outros vídeos, onde eu faço a pintura, ensino a pintura e ensino como fazer a ripa. E não deixe de seguir o canal, faça lá a sua inscrição, se você ainda não é seguidor. E se tiver alguma dúvida, me siga lá no Instagram, que às vezes você manda ali pelo direct, que é mais fácil para responder, que eu visualizo melhor, porque aqui pelo YouTube você também pode deixar seu comentário, mas nem sempre, às vezes eu passo despercebido por algum comentário, porque o YouTube não me avisou. Então, se você tiver alguma dúvida aí com relação aos vídeos aí, aos passo a passos, é só deixar lá no Instagram a sua dúvida, que naquilo que eu puder te auxiliar, eu vou auxiliar. Deus abençoe e até o próximo passo a passo.